Oi, pessoal! Novo episódio do videocast Reconectar. E olha só, o tema de hoje é super especial. Nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica para mulheres e também para homens. Isso mesmo, o universo masculino aqui presente. E estreando aí, 2024, Rosinha? Com convidados especiais. Nós temos aqui fisioterapeutas pélvicos, integrativa e masculino. Daqui a pouquinho vou dar as boas-vindas para ele, mas agora eu vou passar a palavra para a idealizadora de todo esse projeto, que é o Reconectar, que vai aí para a 6ª edição com esse tema da fisioterapia pélvica. O que é que te impulsionou, Rosinha, a trazer esse tema para esta edição? Seja muito bem-vindo. Então, o Reconectar, ele surgiu a princípio para o público feminino. E aí, nesse 1 ano de vida do Reconectar, eu observei que toda a temática que foi levada serviria também para os homens. E como eu sempre falo, nessa minha última solteirice, eu venho identificando situações nos homens que podem ser melhoradas, que podem ser trabalhadas, situações que nas mulheres já foram despertadas há muito tempo e que o homem hoje acho que precisa de talvez algum estímulo, alguma ferramenta que estimule ele realmente a se jogar e se curar e se trabalhar. Para quê? Porque a mulher só vai ser mais feliz quando esse masculino também tiver melhor, Então, pensando mesmo nesse equilíbrio aí entre as duas forças, o yin e o yang, o masculino e o feminino, para que a gente consiga ser mais feliz, ter famílias felizes e relações mais equilibradas. O grande objetivo é esse. E aí já fica aquele convite, Porque é a 6ª edição aí do Reconectar com esse tema maravilhoso. Então, faz aquele convite. A gente não tem a data ainda, mas vai ser no iniciozinho de março. A temática vai ser a fisioterapia pélvica masculina e feminina. Aqui já é um spoiler, Rosinha? Aqui já é um spoilerzinho. Vai ser no iniciozinho de março, ainda vou em breve confirmar a data. E vai ser o primeiro Reconectar, que será aberto também para o público masculino. Detalhe. Tá? Então nós, a partir de agora, vamos trabalhar com as duas forças, as duas energias, e aí eu entendo que o Reconectar vai ficar ainda mais potente. Muito bem, agora chegou aquela hora de apresentar para vocês aí que estão acompanhando exatamente agora esse videocast maravilhoso, os nossos convidados. A Alessandra Andrade, gente, não é minha parente não, tá? Alessandra Andrade, ela é fisioterapeuta pélvica integrativa. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada por estar aqui, com esses 3 maravilhosos, e eu fico muito agradecida mesmo por estar aqui nesse momento. Muito bem, agora vamos para ele, para o Bianor Caroso, ele que também é fisioterapeuta pélvico masculino. Então você, homem, está aqui acompanhando, presta atenção, porque só tem coisa boa, Bianor? Isso mesmo. Olá, pessoal. Quanta responsabilidade, quanta alegria, Quanta união, e vestimos a camisa, em busca de ajudar o ser humano, Um principal fonte da nossa inspiração. Muito obrigado pela oportunidade, meninas. Está sendo uma alegria estar dividindo esse momento aqui com vocês. E eu tenho certeza que é o início, dessa tríade, desse carinho que a gente vai fazer pelo benefício do próprio. Agora eu tenho algo assim bem engraçado para falar. E vocês devem lidar com isso aí diariamente nos consultórios, nos locais em que vocês atendem, que é o seguinte: quando a gente fala fisioterapia pélvica, as pessoas já estranham, porque não é algo tão comum. E para entender o que é a fisioterapia pélvica, a gente tem que começar a entender o que é a pelve, o que é o assoalho pélvico, que tem muita gente, acreditem, que eu sei que vocês sabem disso, que não sabe.
o que é a pelve? O que é isso? Que região é essa, Alessandra? Pois é, né? Muita gente não sabe, porque assim, não é apresentado a gente o nosso corpo, né? Eu acho que o ponto principal, Karine, do nosso trabalho é o autoconhecimento também, né, Bianô? Então, falar sobre a pelve é falar sobre o nosso maior contato no trabalho, né? Então, a partir do momento que eu entendo que essa estrutura ela é muito importante para sustentar os nossos órgãos internos. Então, é como se fosse o nosso chão. A pelve, o assoalho pélvico é o nosso chão. Então, vocês que estão em casa precisam entender que esse chão, ele precisa estar forte e ele precisa também estar relaxado. Olha, existem tá vendo? essas duas relações. Então, a gente entender que realmente essa teia é sagrada no nosso corpo. Então, a gente precisa entender que ali, região de acetábulo, né, da cabeça ali do fêmur tão famoso, né, para as pessoas, a bacia, que é essa estrutura ali da pelve, ela é muito importante no nosso trabalho e ela é muito importante na nossa vida como seres humanos. Com uma explicação dessa, agora você aí, tenho certeza que já sabe o que é a pelve. Agora a gente fala aí dos músculos, né? Porque é uma região aí formada de músculos, ligamentos, e aí eu fiquei aqui pensando, né? Você não vai pra academia fortalecer os seus músculos? Então, como a Alessandra colocou, a pelve ela tem que estar aí fortalecida, né? Para sustentar esses órgãos, então você também tem que fortalecer essa região, né, Bianô? Isso, perfeito. Como a Alessandra colocou, né, muito bem colocado, essa pelve, essa rede de sustentação, né, que traz as principais funções são os músculos, né? Então, que a gente prioriza sempre. A fisioterapia, a nossa base, né, é trabalhar a funcionalidade, trabalhar músculo, né? E se existe um músculo, como eu disse, não falou, né? Função. Se essa função está alterada, a gente tem as famosas disfunções, né? As mais conhecidas, sexuais, urinárias, né? E a gente entrou, né, viu essa porta de entrada através dessas disfunções, quando a gente vem trazer, restabelecer, né, reestruturar e ajudar as pessoas através dessa reconexão, né, com seu corpo mesmo, trabalhando essas funções. Para você que está tendo contato aí pela primeira vez com esse tema, né, é interessante a gente saber o nosso próprio corpo, porque até inclusive é um tabu falar dessa região. Vocês como profissionais lidam diariamente com isso e percebem que as pessoas têm vergonha, devem chegar muitas vezes, né, bloqueadas, sem conseguir falar o problema que está passando, porque está ali naquela região abaixo do abdômen, que sempre foi uma região de tabus pra gente, né? Então acho que por isso a Rosinha, ela captou a mensagem e resolveu trazer como primeiro tema em que os homens também vão participar, um tema como esse, que engloba o ser humano, homem e mulher, né, Rosinha? Isso, diante de alguns relatos de mulheres em situações que tinha indicação para cirurgia, tinha indicação cirúrgica, e com a fisioterapia pélvica foi resolvido completamente. Então eu fiquei encantada com o resultado. E depois, conversando com o Bianô, que eu nem sabia que existia o fisioterapeuta pélvico masculino, e aí numa publicação dele no Instagram eu conheci, e aí a vida nos trouxe bem para próximo, né? Nada é por acaso. E aí eu vim entender a importância da fisioterapia pélvica no universo masculino. E quando vocês falam de corpo, de sustentação, como é importante tomar conhecimento de cada detalhe. Todos os dias a gente toma banho, a gente se veste, a gente escolhe a melhor roupa. Mas durante o banho, são poucas as pessoas, e depois que eu comecei, eu aprendi a fazer isso muito recentemente. Agradecer quando estou passando sabão no meu corpo, agradecer por cada parte do meu corpo, por cada órgão, sentir cada órgão, ver a importância de que é esse corpo e o que é que cada parte do meu corpo e o que é que acontece normalmente. Quando a gente vai cuidar do nosso templo sagrado, a gente vai na pressa, né? A gente vai no automático. Então você não sente. E uma outra coisa muito importante que me fez a escolha desse tema é que eu me deparei com pessoas jovens,
malhadões de academia, malhadas e com já escapamento urinário, no caso de mulheres. Sim. Como também relatos de homens muito malhados e que o desempenho sexual não era assim, 100%. Então isso me deixou muito em sinal de alerta, sabe? Daí a escolha e uma situação onde a gente pode realmente trazer uma relevância muito grande, com muita informação consciente e responsável, né? Chegar a esse público com uma informação responsável. É isso. Gente, Isso, é uma aula, né? Pode falar. E é muito rico você trazer isso, Rosinha, porque as pessoas às vezes associam um corpo forte, né, de academia, a ter um assoalho pélvico forte. Mas precisa ser feito um trabalho específico, né? Eles precisam ser avaliados por um fisioterapeuta pélvico para saber como está a sua estrutura. Então, às vezes tem essa relação, meu abdômen é super trincado, é super forte. Abdômen tem uma relação total com o assoalho pélvico, né? Então, se a gente para pensar que eu também, se eu gosto de malhar meu corpo, eu também preciso malhar minha região íntima. E essa conexão, ela é muito importante, né? E o reconectar, eu acho que é um nome que é tão profundo, porque a gente se reconecta. É como se a gente se desconectasse do nosso corpo mesmo. E isso que Rosinha falou é tão rico, da gente tomar um banho e sentir o nosso corpo, porque a gente tá tão na pressa que realmente as nossas necessidades, elas são, meu Deus, elas são ficadas de lado e feitas só de qualquer jeito. Exato. E o quanto que é importante, Bianca, essa questão que a Alessandra colocou, de que a gente não presta muita atenção, né? Eu tô malhando, tá tudo bem, meu abdômen tá lá, saradão, mas são exercícios específicos para a região da pelve. Isso. E aí entra a questão da especialização, porque a fisioterapia pélvica, ela está dentro da fisioterapia. Então, é uma especialidade e vocês aprendem técnicas e recursos e ferramentas para trabalhar de uma forma específica essa região, o que é muito importante. Isso, correto. Só fazer um parêntese. Culturalmente a gente já traz, né, essa castração de não conversar sobre nossa saúde íntima, Perfeito. né? E isso vem trazendo muitas sequelas, né, para a nossa fundamentação com o passar da idade. Então, assim, quando chega muito homem para conversar comigo, em rede social mesmo, ou em WhatsApp, muitos chegam sem fotos mesmo, para querer entender o que vem a ser a fisioterapia, porque não tem um conhecimento e pensa que vai ser só manipulações, né? Aí a gente faz um trabalho, como eu digo, de educação continuada, que a gente vai explicar para ele, né, a fundamentação, faz sempre comparação com os músculos estéticos que a gente tem, né, em outra parte do corpo, e falando também das funções dele, o que precisa ser tratado, o que não precisa, como é, né? E a gente sempre fica nessa troca, né, até eles ganharem confiança, né, e ir para lá. Muitos já chegam também, né, desesperados porque já vem de outros tratamentos que não têm resultados e acabam, né, fazendo uso de certas tratamentos que às vezes acabam dificultando ainda mais, né, a sua evolução, né? Fazendo mais problema um em cima do outro, né? Daí a importância, né, gente? Vocês estão vendo que é muito importante procurar um profissional especializado. Porque às vezes você está ali na academia ou com outro profissional e acha que está, né, trabalhando seu corpo de uma forma integral, mas as especializações, elas existem por isso, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado ali, pontual, específico. E dentro disso tudo que a gente está falando, eu acho assim que, presta bem atenção. A gente veja ali vários benefícios da fisioterapia pélvica, né? Para os homens, para as mulheres, e trabalha com vários sistemas do nosso corpo, né? O reprodutivo, ginecológico, urológico, intestinal. Então, assim, são várias, né, Alessandra, indicações da fisioterapia pélvica. Quais são aí? Para o pessoal de casa entender. Já vou logo dizendo que ajuda no sexo, tá? Ajuda na gravidez, no pós-parto, na menopausa, um tantão de outras coisas que vocês vão ficar sabendo. Mas, Alessandra, me conte, quais são os problemas mais comuns que chegam lá no consultório de vocês e que as pessoas têm essa dificuldade de colocar para fora, né?
Eu acho que é muito importante a gente trazer, né, o que leva uma paciente mulher, né, que eu trabalho com mulher, se eu não com homem, chegar nos homens, a tá? chegar até o consultório. É impressionante que os dados de mulheres que chegam ao consultório, muitas delas têm dor na relação sexual, mas elas não vão ao consultório pela dor na relação sexual. Elas vão no consultório pela baixa de qualidade de vida, pela perda de urina. Então elas já estão usando órteses, né, que é o absorvente, o protetor diário, já estão às vezes assadas, né, desses protetores, porque perde às vezes uma quantidade bem significativa. Então essas pacientes são as que têm o primeiro contato, às vezes é o que leva elas a estarem no consultório, né? Essa é a disfunção. Não é nem a dor necessariamente, Karine, eu acho que é o incômodo de perder urina, durante a atividade, constrangimento, perde qualidade de vida. Olha, exatamente, tem vários vídeos, né, assim, na internet de mulheres que estão sorrindo, que perde muita urina. E você falando nos vídeos, que eu vi um vídeo muito engraçado hoje, por um acaso, apareceu lá na minha timeline e veio a calhar com o tema da gente hoje. Era um vídeo, assim, bem hilário, com humor, e que uma mulher, ela devia ter, assim, uns seus 60, mais ou menos, e aí ela dizia mais ou menos o seguinte: a gente tem que usar meia, no pé, meia, de noite, sabe por quê? Porque frieira, minha gente, começa pelo pé. Ela falava sempre. Daqui a pouco ela dizia: e aí, frieira vai dar o quê? Vai dar gripe. E aí a gripe, você vai fazer o quê com a gripe? Você vai tossir, você vai espirrar, e aí você vai peidar, você vai mijar. Mas ela falava de um jeito engraçado, porque realmente, quantas pessoas você conhece próximo, ou até mesmo você que já passou dos 40, dos 45, vai dar um espirro, vai tossir, aí vaza aquele jato de xixi. É a tal da questão do fortalecimento, da falta do fortalecimento da musculatura, né? Eu gosto muito de... O assunto é tão violento que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Tá muito gostoso esse bate-papo. Agora, uma coisa que eu fico muito triste é porque em pleno 2024, as propagandas ainda, né, de dispositivos normalizando essa perda urinária, normalizando essas questões estão demais, gente. E vendendo fralda pras pessoas, inclusive fraldas para jovens. Gente, um dia desses, eu tava vendo TV aberta e de manhã, num programa famoso, tava vendendo fraldas para as pessoas que têm incontinência urinária, pessoas jovens. Não eram para idosos, eram para pessoas jovens. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, bater nessa tecla novamente, que não é normal a gente perder urina, mesmo que seja uma gota em algum momento. Isso mostra que o nosso folho pélvico ele não tá funcionando como deveria. Isso. E é muito importante a gente entender que isso também vai repercutir em outras áreas. Porque o que você me perguntou foi o que é que traz as pacientes ao consultório, mas por mais que tenha essa demanda inicial, que é o que ela tá reclamando, ela tá relatando, muitas dessas mulheres têm muita tensão na região vaginal, então tem dor na relação, que normaliza. Então, assim, não é normal você sentir dor em alguma posição. Porque se você tá sentindo dor em alguma posição, é porque tá realmente pegando em alguma região que tá tensa. Tá tenso. E ele só tá dizendo ali, ó, aqui tá doendo, então vamos mudar de posição. Por quê? Porque eu tô pegando em alguma região que tá doendo. Então é muito importante a gente ter essa consciência, que às vezes a gente acha que é só o fortalecer, mas às vezes a gente precisa aprender a relaxar, precisa dar uma massagem perineal. Gente, isso é fundamental. Para tudo, porque eu quero que vocês voltem porque até eu mesma, né, quando eu venho, Rosinha sabe, fazer a gravação dos podcasts, eu estudo, eu pesquiso, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi você dizer: não é normal, porque a gente foi criado, né, culturalmente falando, na nossa educação, que vazou aí, teve esse jato, é normal, Na né? verdade, É por causa da idade. Eu tinha essa impressão. Então deve ser normal porque a pessoa já passou aí dos 45, 50. O poder cultural. Não é. Você veja como é engraçado. E olha rapidinho, Veja. só pra citar, só rapidinho pra não perder o raciocínio. Tinha um paciente lá na clínica que ele era bem idosinho, acho que ele tinha 94 anos. Ele teve uma queda, fraturou o fêmur, ficou muito tempo internado, teve que ter a sonda. E ele conseguiu tirar a sonda nessa idade, com a Coisa fisioterapia linda. pélvica. E às vezes a gente acha, mas ele da tem idade, função. Mas é. ele tem função, mas assim, ele é um senhor que caminha, que tem o seu cognitivo preservado. Por que eu vou manter esse paciente na cama? Entende? Então, se eu tenho função, eu tenho que trabalhar a função do meu solo pélvico,
boca, ele não vai ficar com o som da vida inteira de alívio. Sim. Então, é um relato fantástico para Sim. entender, gente, que se você tem um idoso em casa que ele é funcional, ele precisa ter a funcionalidade do assoalho pélvico. Agora, realmente o idosinho tá na cama há muito tempo, né? É difícil para ele levantar da cama. Sim. É muito diferente. Então, entender, ter essa consciência Sim. é importante. Claro. Não, é assim, quanto mais a gente conversa, mais eu vejo o universo que é, né? E como isso reflete nos relacionamentos e como isso reflete no dia a dia e como nós não fomos educados para isso, né? E assim, eu sinto que o Reconectar tem abre as portas para também contribuir nesse sentido de educar mesmo, sabe? De chegar aqui e falar, de abrir o verbo, né? Que é importante, tanto preconceito, gente, no ano de 2024. Né? Tantas coisas que podem ser resolvidas quando a gente traz, como você fala, a mulher quando chega lá, ela não fala que tem dor, porque já não é merecimento dela. Exato. Dá pra penetrar. E é muito triste também quando a mulher tenta, né, ocultar essa informação por proporcionar prazer ao marido, né? Então, assim, nós homens também carregamos uma parcela de culpa, né? De não compreender e não olhar direito para a pessoa que está do nosso lado, né? Não é normal isso. Então, nós homens também temos que ter esse olhar. Porque muitas vezes a gente acha que sonegando, né? Uma alteração pode passar, pode ser resolvida e não. E isso vai só somatizando e gerando mesmo essas disfunções mesmo, né? Eu acho que, assim, como a gente trabalha, né, com o manejo da dor, a dor geralmente é negligenciada, porque assim, eu não sei a sua intensidade de dor. A escala analógica visual de dor, que é a EVA, é muito subjetiva, mas é o que a gente tem de referência. De 0 a 10 pra mim pode ser muito diferente da de Karine. Sim. Então, às vezes, até as próprias pessoas que falam, eu tô sentindo dor, não, é só ajeitar aqui, é só fazer isso. Então, existe realmente, às vezes, um não acolhimento dessas pessoas e vai a normalizar algo que não é normal. Gente, a gente não foi estimulado a sentir prazer. A verdade é essa. Esses tabus todos levam a gente ao ponto principal da vida. Gente, a melhor coisa do todo ser humano, o padre não, é o Papa Francisco. Polêmica. Todo ser humano deveria sentir prazer. Gente, prazer faz parte da uma vida, necessidade básica do ser humano. E só agora, em 2024, depois de todo esse tempo que a gente tá tendo a oportunidade de conversar sobre o quê? Prazer, todo mundo faz, todo mundo sente. Biano, eu tô aqui processando, porque eu fico imaginando que se para as mulheres, né, tem todo um bloqueio para falar do assunto, imagina para os homens, Biano, como é que faz? É isso mesmo. Os homens mesmo, eu digo, só vem pela dor. Não tá morrendo, né? Só vem pela dor. Qual é a principal queixa assim, que leva? A Lê falou que normalmente a mulher chega pela dor, pela incontinência. Homens disfunções sexuais. Eu sabia, eu já ia falar aqui, mas eu fiquei esperando. Quando o amigão dele não tá correspondendo bem, tudo desanda. Então. Mas gente. Isso, assim, de um certo modo, é bom saber, né, que eles estão procurando. Sim, já é um progresso, né? Já é um progresso. Agora, de outro modo, ainda tá demorando muito que eles cheguem, né, pra pedir ajuda. Sim. Não? Então, no caso aí dos homens, os problemas mais comuns, né, voltados aí para que a fisioterapia pélvica ela possa ajudar. Então você tem aí a disfunção erétil, o que mais? Disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação tardia, né? O próprio uso mesmo também do sexo anal, que também é um grande tabu que a gente tem que conversar, né? Tem que doutrinar essas questões, porque ainda tem muito esse bloqueio dessa forma de prazer que a gente sabe, né? Polêmica, que a próstata é uma zona prazerosa para o homem, né? Isso, que pode ser estimulado a sentir muito prazer, né? Então ainda tem essas questões, sim. Vai voltando à questão das discussões, né? né? A gente já vai partir para uma outra temática, que é a sexualidade, que o Reconectar vai trazer também. Isso. Mas ainda é o carro-chefe, né?
de consultório, as doenças sexuais, ejaculação precoce e disfunção erétil, né? Alessandra, e as mulheres, além da questão da incontinência urinária, que outras questões assim elas procuram para resolver lá na fisioterapia pélvica? A dispareunia, né, que é a dor, né, na região pélvica, também leva as mulheres a irem, mas o que eu falei, a prevalência ainda, infelizmente, é pela diminuição da qualidade de vida, então elas acabam indo mais por conta da incontinência urinária. Mas a dor na relação, muitas médicas que têm essa visão integrativa também mandam pacientes de endometriose. Sim. Então, assim, as pacientes de endometriose têm muita dor pélvica, então a gente também atua com essas pacientes. E muita gente conhece a pélvica, Karine, pela gravidez, pela gestação, né? Ficou Então, muito difundido. as mulheres têm mais muitos acesso, artistas. digamos assim, né? Porque tem a questão da gestação, que também já entra o pós-parto, a menopausa. E a gestação leva muitas mulheres a buscarem a físio. E ficou muito famosa por conta disso, né? Porque Sim. muitas atrizes famosas, como Sabrina Sato, enfim, fizeram fisiopélvica na gestação. Aí pronto, então vira, influencia, né? E a gente acaba ganhando mais visibilidade. Mas as mulheres, eu vejo que ainda tem essa relação maior com a gestação e às vezes meio que abandonam, porque teve esse... Algumas têm a consciência, outras Sim. nem tanto, mas eu acho que é bom porque traz esse conhecimento, né? Que existe Com essa certeza. possibilidade. Então, as puérperas também buscam. Então, a gente pode atuar com todas as mulheres. E o que eu mais bato na tecla, a gente pode prevenir. Então, assim como Isso. falaram, da gente fortalecer, gente, é muito Tá aqui, importante a gente entender. É muito importante essa questão, porque não só trata, Perfeito. mas previne, que é melhor ainda, né? Como é que vocês trabalham para que o pessoal que está aí acompanhando entenda? Eu vou pela primeira vez, né, fazer uma consulta lá na fisioterapia pélvica. Como é que é o trabalho de vocês? Vocês fazem exercícios? Vocês usam aparelhos, equipamentos? Só para a gente poder visualizar. É interessante se fazer essa pergunta, porque muita gente, quando fala de fisioterapia pélvica, pergunta assim: e vai botar a mão lá? Vai botar a mão lá? Aí eu fico assim: você não faz exame ginecológico? Imagina os homens. Não, os homens dizem, vai manipular? Vai fazer o toque? Aí a gente vai, né? Que é esse Conversar. tabu, né? Tabu, isso. Você vê que até as mulheres têm, mesmo fazendo vários exames ginecológicos, né? Porque pra mulher Sim, não é um tabu, sim, exame não é. ginecológico que a gente faz com frequência. Mas ainda existe, assim, esse olhar de vai avaliar lá dentro. Aí eu fico, vai. Então, a gente sempre avalia, né, toda a estrutura externa também e faz o toque. A gente tem que fazer o toque para saber como é que tá essa estrutura muscular. Se existe, né, uma fraqueza, se existe uma rigidez maior na estrutura. Então a gente atua em toda a avaliação. A avaliação da gente é muito minuciosa. A gente realmente faz muitas perguntas para os pacientes para entender, né, por que elas chegaram até ali e entender realmente esse desconforto. E dentro da nossa avaliação, a gente tem o biofeedback, que ele dá um feedback pra gente. Como É um que tá essa equipamento? contração. É um equipamento da físio, né, que a gente utiliza e é um ótimo recurso pra gente ver, pra elas verem como é que tá a contração delas, como é que tá o relaxamento, né, delas ou deles, né, pra gente sempre trazer que é uma possibilidade pra ambos. E a avaliação, lembrando que nós somos fisioterapeutas, então a avaliação, geralmente a gente olha como é que tá essa estrutura externa, às vezes a gente vê se tem alguma alteração, né? Às vezes a gente precisa também, dependendo do caso, né, Bianô, terceirizar para outros fisioterapeutas, porque é isso que eu falei, às vezes a pessoa tem já uma estrutura anatômica, né, com muitas alterações, então vai interferir. Vocês indicam totalmente. também outros especialistas, Exatamente. né? Caso haja A necessidade. acupuntura é muito utilizada também, principalmente na dispareunia, né? Nesses casos com esse dor. manejo de dor. Então, assim, às vezes a gente precisa, né, ter esse olhar amplo, porque não é só na pelve, né? A gente olha para a pelve como a nossa profissão é para olhar para essa musculatura, mas como fisioterapeutas que trabalham toda essa a cinesioterapia mesmo do corpo, que é esse movimento, né? Ele precisa integrar. Então, a avaliação, ela é, né, com toda a estrutura, né, íntima,
mas a gente também tem esse olhar na avaliação. E Bianu, voltando aí, Bianu, agora para você, essa questão do tratamento e da prevenção. O que vocês fazem para prevenir? São os exercícios também? A pessoa, ela tem um acompanhamento do fisioterapeuta ou vocês passam para ela e ela pode fazer em casa depois? Como é que é? Isso. Como a Alexandra falou, né? Uma boa avaliação é sucesso, né? De uma boa tomada de tratamento, como eu falo, tratamento, treinamento ou reabilitação. Você conhecendo o corpo do seu paciente, do seu cliente, né? Você tem como, né, ver quais são os pontos positivos e negativos que tem de melhorar, né? Como eu digo para todos eles, a gente só não trabalha na questão da força, a gente trabalha força, coordenação, propriocepção, potência, né? E a própria mesmo resistência, que muitas vezes a gente fica vinculado só na questão que muitos tratamentos, infelizmente, de internet vincula. Perfeito. Fortaleça seu assoalho pélvico, fortaleça. Isso. E a gente chegou assim, não, gente, a força é apenas um componente, né, muscular, mas a gente tem vários outros a ser trabalhados, vários outros a ser aprimorados. Então, quando a gente recebe o paciente, seja ele para tratar ou para treinar, né, ou para prevenir, a gente faz essa avaliação. Então, assim, como a Alexandra falou, fortalecendo uma avaliação muito detalhada, eu digo que todas as informações elas têm que ser ditas, né, protegidas por lei. A gente faz um paciente assinar um termo, né, que a gente se compromete, né, a ter tanto o sigilo profissional como o sigilo também vinculado por lei, né, para eles ficarem à vontade, né, falando desde problemas mesmo físicos até problemas psicossociais, emocionais e culturais que podem influenciar na tomada de decisão. E como é que vai ser a conduta, né? E eu digo para ser para todos, prevenção é muito mais barato, né, do que o tratamento. Porque assim, a prevenção às vezes a gente vai aprimorar algo que ele já sabe fazer para manter, né? O tratamento não. O tratamento a gente vai, né, se guiar através das alterações de funcionalidades que estão alteradas, né, nessa região. E eu acho que... Nada, e só para fechar, e para tratamento, para prevenção mesmo, a mesma coisa, exercícios, né, os aparelhos, eletroestimulação, biofeedback, eletroterapia, né, conscientização corporal, que é muito importante também, né, e a questão também de não compensação. Eu sempre falo para todos os pacientes que, tipo, o começo é no consultório, mas ele vai ter que levar sempre isso para o resto da vida dele. Para postergar, né? Para o resto da vida. Interessante porque a gente está falando aqui das indicações, né? E vamos mostrar um pouquinho dos benefícios, porque eu vi relatos de casos que, inclusive, a cirurgia ela é deixada de lado, porque vocês conseguem, com a fisioterapia pélvica, resolver aquele problema ali que estava incomodando aquele paciente. Com certeza. Até porque a cirurgia, se a gente olha para a estrutura, né, tem corte. A gente tem realmente uma estrutura que foi mexida. Então tudo isso pode gerar aderência e tudo isso pode piorar ainda mais o quadro daquele paciente. A vascularização, a transmissão, a neurotransmissão e aí vai, né? Exatamente. O tecido conjuntivo, como a gente que não tem elasticidade nenhuma. E às vezes o recurso que a pessoa tem assim, naquele momento e de conhecimento é a cirurgia. Então, se ela sabe que existe essa forma, se a gente vai para fisioterapia convencional, né? Tem um paciente que chega às vezes com uma lesão no ombro, já tá com aquela dor crônica, a gente vai para fisioterapia para dar função, para diminuir a dor, às vezes vai para reabilitar, né? Reabilita. A mesma coisa. Então a gente precisa tentar, até porque a fisioterapia pélvica é padrão ouro de tratamento de disfunções sexuais, de disfunções miccionais, de disfunções coloproctológicas. Então a gente precisa entender que a ciência constipação tá nesse meio, né? A ciência dá todo o respaldo pra gente. E assim, artigos científicos maravilhosos. E a constipação, Karine, a gente precisa entender que na fisioterapia, constipação é muito diferente da escala de Bristol, que é a escala que a gente utiliza tanto na nutrição quanto na parte médica. Então, o cocô, quando ele tá mais seco, né, ou quando ele tá mais diarreico, ele é considerado constipação dependendo dos dias. Pra gente, essa forma mais seca já gera uma, às vezes, deformidade ali na região coloproctológica.
Então eu já tenho o quê? Uma alteração ali que gera o quê? Um impacto no meu canal vaginal, que gera um impacto na minha uretra. Tudo. Então, assim, entender que às vezes, eu não sou tão constipada, porque eu vou, sei lá, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Mas se a gente para entender que aquela estrutura, ela tá recebendo uma deformação. Então, a gente entende que a constipação não é tão simples quanto parece, se a gente olha para a estrutura, o que deveria ser daquela estrutura, entende? Então, é importante, gente, a gente entender que na físio, a gente trata a constipação não só melhorando, né, o comportamento, né, porque a gente precisa entender que também é comportamental, mas a estrutura física, que é isso que esquecem, sabe? Às vezes chegam com medicamento, porque é realmente o que tem, assim, de recurso naquele momento. Mas se a gente entende que a nossa estrutura está sofrendo uma alteração, a gente entende que precisa também buscar um profissional que vai nos ajudar nesse sentido. E o que Biano estava falando desses vídeos, né? Eu acho que é muito importante que a gente dá o comando para o paciente. E ele não sabe contrair e relaxar. Ele não sabe. A gente fala, contrai, relaxa, contrai. Então, se você vê um vídeo, gente, na internet, e você acha que você tá contraindo, busca um físio pra você saber realmente se você tá contraindo. Porque às vezes você só tá contraindo um sócio acessório. Então, a gente realmente é um caminho de autoconhecimento, a fisioterapia pélvica. Porque você vai se conhecer por outra perspectiva, você vai ter um conhecimento de toda a sua estrutura. É realmente uma aula que a gente dá. Isso, e às vezes esse contrair relaxamento pode estar, né, alterando ainda mais uma hiperatividade que você pode ter, né, na questão muscular. Então, assim, dificultando, né? Exatamente. Assim, você falou ali, eu fico observando e assim, eu vejo o tempo todo que é qualidade de vida, gente. Você buscar uma prevenção e um tratamento de uma especialidade que é pouco falada, sabe? Muita gente ainda não conhece. Você, Rosinha, trazendo esse tema, né, para o Reconectar, a gente tá dando esse spoiler hoje, essa aula aqui para você que tá aí assistindo, mas lá no Reconectar, esse tema ele vai ser aprofundado, tá? Com muito mais detalhes e dinâmicas e coisa e tal, né, Rosinha? Que eu não vou falar muito, não. Mas assim, é qualidade de vida, porque você mencionou que ficou encantada com alguns relatos de pessoas próximas. Para você ver que teve casos, inclusive, que você falou que a pessoa não precisou recorrer à cirurgia. Que tinha indicação médica para cirurgia e que com a fisioterapia pélvica resolveu. Mas o que eu quero falar também é que você citou o exemplo de um vídeo que você assistiu. Sim. E que eu preciso repetir isso sempre, eu já falei para vocês, já falei no Reconectar, mas eu preciso insistir nisso. E você começou dizendo que era uma senhorinha de 60 anos, mais ou menos. Eu acho. Então eu só quero lembrar que eu agora em março vou estar completando 60 anos, tá? Maravilhosa. Festinha, boa vista. Você disse. Eu quero lembrar que aos 60 anos eu tomei 0 de hormônio, tá? Eu quero lembrar que aos 60 anos eu não tenho incontinência urinária, não tenho escape urinário. Eu quero lembrar que aos 60 anos, já tô no 70. Eu não sinto dor durante a relação sexual. Eu quero lembrar que é possível, aos 60 anos, estar livre de cirurgias e de hormônios, de estimuladores sintéticos, é onde eu quero chegar, para se ter qualidade de vida. Então eu digo isso com muita honra e digo isso que quero saber mais, porque eu quero manter essa minha qualidade de vida por mais tempo e quero mostrar para as pessoas, para as mulheres, no meu caso, e através da físio masculina para os homens, que é possível, tá? Que é possível. Isso aqui a gente não pegou uma coisa que leu num artigo científico, não. É real, né? É real, tá? Então, se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa.
para qualquer mulher e para qualquer homem. E é o que eu digo, nessa minha última solteirice, eu me deparei com algumas situações no masculino que eu tenho certeza que a fisioterapia pélvica é capaz de resolver. E conversando com o Bianô, só vieram as confirmações. Então, eu acho muito importante, e quanto mais a gente conversa, mais eu vejo como que isso é o ponto de partida é a fisioterapia pélvica, mas como isso pode refletir num todo, naquilo que eu sempre falo, na tríade, que é o nosso corpo, a nossa mente e a nossa energia, né? O nosso espírito. Então, assim, quanto mais eu converso com eles, mais eu tô convicta de que o tema foi muito bem escolhido e que a gente vai, turma do Reconectar, a gente vai arrasar nesse Reconectar, tá? Porque esse time aqui é pesado, hein? É time de elite. E você falando, Rosinha, eu aqui refletindo, né? No vídeo que eu relatei aqui, e aí eu captei o seguinte, veja, o vídeo estava engraçado, porque a moça que estava gravando, ela era bem humorada e tal, mas aí quando você falou lá no início que não é normal, eu já tô vendo o vídeo de outra forma. Por quê? Porque ela riu, mas aquela mensagem bem humorada, ela tem um quê de insinuar que aquilo é normal. Porque ela falou, ela não pode, tem que usar a meia, porque você não pode gripar, porque se gripar vai espirrar, se espirrar vai tossir, vai peidar, aí ri, mas como se fosse normal acontecer, tipo assim, é assim mesmo, tá? Você vai ficando velho, as coisas vão ficando frouxas, entendeu? Então o xixi vai escapar, o pum vai sair, e é muito importante você aí que tá acompanhando saber que não é normal. Se o xixi tá escapando, se tá tendo alguma disfunção sexual, qualquer incômodo, não é normal. Tem que buscar ajuda. Até os fatos. Olha, tá Às vezes vendo? a gente acha, porque uma coisa... Gente, fatos é pum, tá? É pum. Porque uma coisa é você realmente saber que tá soltando pum, outra coisa é... Sabe aquela pessoa que tá Sem aqui querer, gente. olha Olha aquele aquele barulhão. Olha a vergonha, o constrangimento. Imagina aqui a gente gravando agora, só pra você em casa, tá? Visualizar e sentir na pele. Tô aqui gravando com você, dá uma risada no meio do videocast. E você sabe que tem muita gente, eu já vi vídeo de Gente. casamento, a noiva ainda vai dar uma risada e solta, porque uma coisa realmente é um pum, gente, aquele pumzinho. Outra coisa é de você ver que saiu. Saiu. Ela nem percebeu. Não percebeu. Porque uma coisa veio à vontade. Gente, veio à vontade e você fez. É fisiológico. Você deu uma risada. O negócio... Gente, não é. Procura Então, fisiopélvico. você imagina o constrangimento, tá? E olha aí, a qualidade de vida não tem, porque toda vez vai ficar com medo quando sair. Tá com vergonha. Se vai vazar o xixi, se vai soltar um pum. Isso compromete o que a Rosinha acabou de falar. Nós somos essa tríade, né? Então, Perfeito. você com esses problemas que você não trata, que não busca ajuda, a sua qualidade de vida vai cair. E isso aí é outro problema, porque aí vem ansiedade, depressão, isolamento. Muito isolamento, porque imagina você pensar em ir pro lugar e você dizer, tem banheiro perto. Então, Porque eu vou ao banheiro, muitas vezes. É puxado. E assim, aí vem a bebida alcoólica, às vezes num lugar que piora,